Pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a pastora Andréa Freitas. Hoje nós vamos estar ministrando o estudo de célula, lição número 17, onde tem um tema muito lindo que é como aprofundar nossa comunhão com o Espírito Santo, amém? E como a gente vai falar do Espírito Santo, ele é uma pessoa, a gente tem que pedir autorização para ele. Então vamos fazer uma oração, convidar ele para participar literalmente conosco desse estudo? Espírito Santo, bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de ouvir o Senhor, de te ver, de falar com você e aprender mais um pouco com você nessa noite, amém? Espírito Santo, abençoa todos os líderes de célula, trabalhadores, todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém. Como aprofundar nossa comunhão com o Espírito Santo? O texto base está em João 14, 15, 16 e 17. A gente vai estar lendo aqui. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que lhes dê um consolidador, para que fique com você para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará convosco para sempre. Muito lindo esse estudo. A introdução, ele diz assim: qual é sua visão a respeito do Espírito Santo? Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele disse aos seus discípulos que enviaria outro consolador, o Espírito da Verdade, que habitaria neles e com eles para sempre. O Espírito Santo, ele não é apenas um poder ou uma influência, ele é uma pessoa e outro consolador prometido por Jesus, além de nos ajudar e nos consolidar. E também ele nos ajuda a lembrar da palavra de Deus em João 14, 26. Nos guia em toda a verdade, convence-nos de todos os erros e pecados, auxilia-nos nas nossas fraquezas e nos capacita para fazer a vontade de Deus. Aí tem alguns capítulos de alguns capítulos e versículos de alguns livros, como João 14, 16 e 17, que a gente leu. João 14, 26 e 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Daí eu te convido a ler com muita calma também e ser ministrado por esses versículos maravilhosos. Vemos assim que é impossível viver plenamente a vida cristã sem ter comunhão com o Espírito Santo. Nessa noite, vocês aí noite, agora pela manhã, vamos aprender juntos como ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Amém? O tema 1. Precisamos desejar ter uma comunhão com o Espírito Santo. Isso está em 1 Pedro 2:2. Vamos estar lendo juntos? 1 Pedro 2:2. Só um momentinho. 1 Pedro 2:2. Dois. É um versículo muito lindo. Como crianças recém-nascidas, desejem o coração, o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha, até é coincidência que o rapazinho aqui acordou e a mamãe combinou com ele que ele vai ficar quietinho para ministrar o estudo. E ele tá aqui comportadinho. Bom, vamos juntos. O mesmo desejo que temos pela palavra de Deus, devemos ter pela comunhão com o Espírito Santo na bênção apostólica. Paulo nos ensinou que devemos viver em comunhão com Ele. O Espírito Santo nos foi dado para dirigir nossa vida segundo a vontade de Deus. Ele nos fortalece, nos capacita para cumprir esse propósito, desejar verdadeiramente o Espírito Santo e, acima de tudo, desejar um relacionamento profundo com Deus.
Em sua opinião, como podemos fazer para desenvolver um desejo cada vez maior pela comunhão com o Espírito Santo? Bom, na minha opinião, particularmente, tentar sempre que possível estar envolvido em toda boa obra dele aqui na Terra, na célula, que é o nosso carro principal, nos cultos de sexta-feira, nos cultos de domingo, sempre tentando estar próximo dos nossos líderes, de uma pessoa que você confia, que tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, que tem palavras diferenciadas, porque eu acho que essa é uma forma da gente também estar sempre tendo mais desejo por ele. Sempre a oportunidade pela manhã de dar bom dia, falar para ele, me ministra, fica comigo, eu te consagro esse dia. E assim ele vai nos dando mais desejo por ele, porque o desejo vem de cima, amém? Dois, precisamos pedir e buscar o Espírito Santo com o coração contrito. Eu gosto muito desse versículo de Lucas. Ele nos ensina sobre o coração puro, sobre buscar e encontrar. Vamos estar lendo? Pois todo aquele que recebe, busca, encontra, acha. O que bate, a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, no lugar você dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito a quem pedir. Esse versículo é maravilhoso, fala muito que a gente que é pai e mãe, principalmente, né? Não basta apenas desejar ter comunhão com o Espírito Santo. Jesus nos ensinou que devemos pedir, buscar e bater. Essas três atitudes demonstram que, além do desejo, é necessário a presença do Espírito Santo. Entretanto, essa busca deve ser acompanhada de um coração contrito, humilde e dependente do Senhor. Deus se revela àqueles que reconhecem sua necessidade dele e se aproximam com sinceridade. Muitas pessoas desejam os benefícios do Espírito Santo, mas poucas estão dispostas a buscá-lo de forma constante e intensa. Como podemos desenvolver uma vida constante de busca pelo Espírito Santo, pela presença dele? Aí fica essa pergunta também. Três, precisamos estar dispostos a obedecê-lo. Está em Atos 5:32. Também gosto muito desse versículo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Uma tarefa bem assim complicado até, né, de obedecer, porque nós temos nossas opiniões, nós temos nossas vontades. E para a gente receber o melhor e ser uma verdadeira testemunha de Jesus aqui na Terra, precisamos muitas vezes silenciar, sim, as nossas vontades, aprender a obedecer mais, porque a nossa ótica, às vezes, nós estamos muito certos. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós começamos a perceber que a visão do reino é uma visão mais reta, uma visão mais pura, uma visão mais ampla do que aquilo que nós temos dentro de nós. Em Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz que é impossível apagar o Espírito, que é possível, perdão, apagar o Espírito Santo em nossa vida. E como isso acontece? Como vimos, o Espírito Santo nos foi dado para dirigir. Então, se a gente não deixa ele dirigir, a gente está anulando ele e dirigir uma vida segundo a vontade de Deus. Quando resistimos à vontade de Deus, resistimos também à direção do Espírito Santo. Se persistirmos nessa resistência, entristecemos ele e ele acaba pedindo licença, porque ele é muito educado. Se realmente desejamos uma comunhão profunda com o Espírito Santo, precisamos estar preparados para obedecer sua voz e sua direção. Conclusão: a Bíblia ensina em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Ele. Por isso,
devemos buscar diretamente uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Que nessa noite, né, nessa manhã aqui em casa, nós podemos pedir a Deus que coloque no nosso coração um desejo cada vez maior, mais profundo com o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, e que estejamos sempre dispostos a obedecer sua voz e sua direção, porque só assim nós teremos uma vida feliz, uma vida plena, uma vida protegida. Vamos estar orando juntos? Espírito Santo, muito obrigada, meu Deus, por essa noite, por essa manhã. Muito obrigada por qual seja o momento que o seu filho, sua filha estiver sendo ministrado com esse estudo. Espírito Santo, que sejamos uma verdadeira testemunha do Senhor aqui na terra, assim como o Senhor espera que sejamos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tem os avisos da agenda. As nossas saindo da rotina sempre é quinzenal. Na próxima semana não teremos, porém teremos a reunião de mulheres às terças-feiras, às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite também teremos a oração de homens. E às quintas-feiras, a conexão Teams. Então, se programe para estar participando desses eventos da nossa igreja, tudo maravilhoso, tudo para melhorar ainda mais a nossa comunhão com o Espírito Santo. E aqui tem um desejo de ótima célula no final de semana dos nossos apóstolos, dos nossos líderes espirituais, Nivaldo e Gislaine Araújo. Então, fica com Deus, um beijo do nosso coração para vocês. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo. Glória a Deus.